Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Educarte Concurso e sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Já começa essa aula curtindo, compartilhando, beleza? Eu sei que você conhece alguém que vai fazer essa prova também, então não sejamos egoístas, certo? Compartilhemos aí essa aula que vai contribuir muito para a sua aprovação. Vem comigo. Estamos aqui na Educarte, no Educarte Concursos, certo? O curso aí que vai te levar à aprovação, beleza? Eu sou o professor Laércio Silva, sou o seu professor de redação aqui do Educarte Concursos, beleza? Se você não está nos seguindo em nossas redes sociais, siga-nos, @educarte.concursos. Diariamente postamos aí dicas importantíssimas, diariamente apresentamos informações importantíssimas para você, concurseiro, além de novidades que tem todos os dias aqui em nosso curso. Beleza? Aqui também está o meu Instagram pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Primeiramente, procure a nossa página Educarte Concursos e qualquer coisa eu estarei à disposição, professor.laércio.silva. Beleza? Então vem com a gente, vamos aí sanar, tirar as nossas dúvidas, vamos aí trabalhar um pouco sobre redação. Nessa aula especificamente falando, nós falaremos sobre a redação da FCC, a prova da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Bahia, eu te amo, Bahia. Bahia, minha terrinha, certo? Camamu, Bahia. Beleza? Se você não foi lá ainda, vá, certo? Então, eu muito feliz em poder estar dando essa aula aqui, estar ministrando essa aula, porque é minha Bahia, certo? Um acarajézinho, uma bará, não tem coisa melhor não. Então, vem comigo, certo? Vem com jeito baiano, com sotaque baiano, vem comigo, baianado, olha só. Vamos aí falar sobre especificamente a redação da banca FCC. A banca FCC que cobra a redação de uma forma aí peculiar, de uma forma diferenciada, e muitos de vocês enviaram mensagem para o nosso curso pedindo ajuda, pedindo auxílio, não entendeu como a banca propõe esse estilo de redação e nós estamos aqui para facilitar a sua vida. Ei, vem comigo, certo? Professor, e como é que nós vamos conhecer, professor? Como é que nós vamos entender a forma de cobrar a redação da banca FCC? Simples, lendo o edital. Ei, pega isso aí. Você vai entender lendo o edital. Não tem outra forma, meu querido. Não tem outra forma, minha querida. E diga-se de passagem, eu sou um amante, professor Laércio, sou um amante do edital da banca FCC. Beleza? Por quê? Porque apesar de uma redação diferenciada, a banca ela apresenta aí para você detalhes minuciosos sobre a redação. Então, muitas vezes, para você entender como a redação será cobrada, basta você ler o edital. Eu te pergunto, vou fazer uma pergunta aqui, pessoal, de baiano para baiano, de goiano para goiano, vem comigo aqui, olha só. De mineiro para mineiro, de gaúcho para gaúcho, você já leu o edital? Você já leu? Você vai estar dizendo que vai fazer a prova, tá postando aí que vai... Mas você já leu o edital? Tá? Se você não leu, você precisa ler o edital. A aprovação começa aqui. Aqui no Educarte Concurso, certo? E aí, lendo o edital, você vai ver que o edital, ele foi muito bondoso para conosco. Vem comigo, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só a leitura do edital, que começa dizendo o seguinte sobre redação, certo? Coloquei alguns pontos importantes aqui. Professor P3, a prova discursiva constará de 3 questões. Ei, pegue isso aí. Certo? A prova discursiva, ela constará de 3 questões. Então você já percebe
que a forma, a maneira de cobrar da banca FCC é diferente, é uma pegada diferente. Ela não vem com um tema central, não, ela vem com 3 questões. E você precisará responder essas 3 questões. Beleza? Então, 3 questões. Perceba que a banca já começa a ser diferenciada pela forma que ela pede essa prova discursiva. E versará sobre conteúdo programático constante no anexo 2. A banca não satisfeita em dizer para você que ela vai cobrar 3 questões na prova discursiva, ela dá mais uma informação importante. Ei, meu candidato! Ei, minha candidata! Os conteúdos, para facilitar para você, o conteúdo dessas 3 questões tá lá no anexo 3. Tá lá. É só você ler lá. Lê lá que você vai ver. Lá no anexo 3 que você vai ver os conteúdos. Então a banca, ela não se contenta em dizer que serão 3 questões e ela vai dizer mais, ó. As questões serão referentes aos conteúdos que estão lá no anexo 3. Ela está dizendo, se você não lê o edital, você não vai saber dessas informações. Ei, leia o edital que você vai ver. Leia o edital que você vai ver. Beleza? Então, como é que eu sei, professor? Lendo o edital. Ok? Vem comigo. Uma questão, a banca não satisfeita em facilitar para vocês que os conteúdos ou o conteúdo, né, está no singular, o conteúdo da questão, porque ele não vai tirar vários conteúdos lá do anexo 3, apenas um conteúdo, você vai precisar ter uma visão geral de todos, aí ter um conhecimento prévio de todos, alguns mais aprofundados, certo? Ela não se contenta dessa informação, ela vai dizer o seguinte, ó, ei, uma das questões versará sobre conteúdo de conhecimentos gerais. Ei, a banca não ficou satisfeita. E ela, com esse negócio de querer falar, ela já disse, ó, ei, uma das questões aí, uma dessas questões, essas 3 que eu falei lá em cima, uma delas vai ser sobre conhecimentos gerais. Então basta você ir lá e dominar lá os conhecimentos gerais, que você já vai estar por dentro aí da primeira questão, ou da segunda, ou da terceira. Certo? E essa questão de conhecimentos gerais, ela valerá 30 pontos. 30 pontos. Ou seja, basta você conhecer, né, dominar esse tema de conhecimentos gerais, responder de acordo com o padrão aí da banca e você vai ter esses 30 pontos. Beleza? A banca não satisfeita em mostrar o caminho para a primeira questão, ele diz, ei, uma questão versará sobre conteúdo de conhecimentos interdisciplinares. Se a banca vacilar, ela já começa a falar qual é a resposta que ela quer. Tá? Porque a banca não se contenta em dar primeiro caminho para a primeira questão. Ela diz, ó, e digo mais para você, viu? Que uma dessas questões aí é sobre conhecimentos interdisciplinares. Então, domine aí. Tenha um conhecimento prévio sobre os conhecimentos interdisciplinares. Porque uma questão vai ser sobre isso. A banca está sendo bondosa contigo, o edital. O edital está te abraçando. O edital está te fazendo um carinho. O edital está sendo seu amigo. Certo? Mas você precisa ler o edital. Ok? Questão sobre conhecimentos gerais, 30 pontos. Conhecimentos interdisciplinares, 30 pontos. Tá aqui, ó. Mais 30 pontos. Aí você já tem 60 pontos. Certo? Mas a prova vale 100 pontos. E a banca, poxa, eu não vou falar. Vou falar. E ela vai falar. Olha o que ela diz. Olha o que o edital diz. E uma questão versará sobre o conteúdo de conhecimentos específicos. Ei! Uma das questões vai ser sobre conhecimentos específicos. É claro que aqui você precisa dominar mesmo, porque é sobre a sua área. Tá? Seja língua portuguesa, seja educação física, seja geografia. Ei, a banca está dizendo, uma das questões que vai valer aqui, ó, 40 pontos. 40 pontos. Beleza? 40 pontos, ela vai aí tratar sobre conteúdo
da sua área, conhecimento específico. E ela diz mais, ei, tudo isso está onde? Lá no anexo 3 deste edital. No anexo 3 deste edital. Ou seja, basta você ler o edital. Basta você ler o edital. Percebeu que a banca ela deu detalhadamente que a prova não vai ser daquela que nós estamos acostumados, onde vem um texto motivador e um tema central, e você precisa discorrer um texto corrido aí com introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, a banca diz que ela vai ser diferente. A banca diz que ela vai apresentar 3 questões. E se ela apresenta 3 questões, você precisa responder as 3 questões. Até porque a primeira e a segunda valem 30 pontos. Né? 60 pontos as duas, e a última vale 40 pontos. Então, os seus 100 pontos dependem dessas questões respondidas. Beleza? E depois que você vai ler o edital, você vai ver que para você ser aprovado, ser aprovada nesse concurso, você precisa de no mínimo 60 pontos. 60 pontos. E a banca deixa claro, ó, mas você não pode zerar nenhuma dessas questões. Ah, professor, se são só 60 pontos, eu vou responder só a questão 1 e só a questão 2, vou tirar a nota máxima e na última eu tiro 0. Não, não faça isso não, que deixa lá, está claro no edital. Você que vai ler o edital, ó, o candidato não pode zerar nenhuma das questões. Tem que tirar aí o mínimo em cada uma dessas questões. Beleza, a banca não satisfeita. Certo? Já disse muito, ela diz, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou... Não, eu vou falar. Ela fala, diz o seguinte: ei, professor P3, uma das questões aí, olha aqui, ó, uma das questões dissertativas, lembrando que a tipologia textual permanece, ó, embora a forma de cobrar seja diferente, mas a tipologia dissertativa permanece. Um texto dissertativo, em que você debate, em que você apresenta argumentos. Versará sobre temas étnico-raciais. Ei, pega isso aí, meu querido. Pega isso aí que essa banca fala demais. O edital tá falando demais e só não ouve quem não dá ouvidos, quem não lê o edital. Ei, o edital. Ei, leia o edital. A banca diz o seguinte, ó, ei, um dos temas aí ó, vai ser étnico-raciais. Você precisa dominar esse tema. Você precisa ver as leis que falam sobre esse tema, que você pode usar essas leis lá no seu texto, na sua resposta. Você precisa dominar os documentos que falam sobre esse tema, porque você pode usar lá como argumento, na sua questão, na sua resposta. Então você vai estudar tudo sobre étnico-raciais. Certo? Preconceito, racismo, tudo que tem a ver com etnia, raça. Então você vai dominar isso aí. Beleza, a banca ela é bondosa. A banca ela te mostra como vai ser o seu texto dissertativo. Beleza? Fique tranquilo que eu vou já mostrar para vocês como é que a banca faz isso, como é que ela cobra isso lá. Eu trouxe 2 modelos aí de redação aí e vocês vão ver como é que a banca cobra isso. Beleza? Aí a banca não satisfeita, ela vai dizer agora o seguinte, ó, como é que vai ser avaliado? Quais são os critérios de avaliação aí dessas provas discursivas? Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco nós vamos ver que a banca FCC, ela trabalha muito com análise de caso. Professor, o que é análise de caso? A banca cria um acontecimento hipotético. E com base nesse acontecimento hipotético, geralmente dentro de sala de aula para a função de vocês, certo? E com base nesse problema, geralmente um problema, uma problemática, ela vai montar os 3 tópicos, as 3 questões que você vai precisar responder com base na análise do caso. Por exemplo, a banca vai dizer o seguinte: a diretora ou a professora Maria chegou na escola e antes de ir lá no colégio, 2 alunos estavam brigando, certo? Estavam discutindo e de repente João dá um tapa na cara de Pedro. A professora Maria vê e presencia toda essa cena. Diante disso,
Tópico 1, ou questão 1. O que Maria deveria fazer diante da situação? Tópico 2. Com base em que documento Maria deveria agir? Tópico 3. Quais soluções ou quais meios a Maria deveria usar para conscientizar João e Pedro, que for. Então, a banca vai trazer um caso e ela precisa que você analise aquele caso, beleza? E ela vai trazer 3 questões para você responder. Geralmente é dessa forma. Geralmente é dessa forma. Aí vem comigo nos critérios de avaliação. Critério de avaliação. A compreensão, você precisa compreender, mas não só compreender, você precisa conhecer. Você precisa conhecer os temas. Você precisa conhecer os temas. Até porque não tem como eu responder alguma coisa que eu não conheço. Não tem como eu responder ou argumentar ou apresentar soluções para algo que eu desconheço. Então, eu preciso provar que eu conheço, que eu compreendo e que eu conheço aquele tema. O desenvolvimento. Olha, professor, mas o senhor disse que não é uma dissertação argumentativa. Não é. Mas a dissertação, ela permanece. Você precisa responder e você precisa desenvolver de maneira fundamentada a sua resposta. Beleza? Então é válido você usar na sua resposta. Professor, eu fiquei mais aliviado ou aliviada, porque como vai ser questões, eu não vou precisar usar, por exemplo, um argumento de autoridade. Eu não vou precisar usar, por exemplo, a Constituição. Não, você vai precisar usar sim. Beleza? Você precisa ter base para responder. Então, de acordo a LDB, coloca a LDB diz, com base nessa lei, a professora Maria deveria. Então você precisa para quê? Para você sustentar, para você mostrar para a banca. Eu domino esse assunto. Eu li, eu conheço as leis, o documento, né? Eu conheço os documentos. Então, de acordo com as palavras de Paulo Freire, coloca o que Paulo Freire fala aí, um monte de coisa, certo? E com base nessa colocação é válido a direção. Então, banca, eu conheço, banca. Eu domino. Então, embora sejam questões que você vai responder, você precisa usar argumentos fortes. É o chamado de repertório argumentativo. Beleza? Você precisa sim usar argumentos bem fundamentados, se você puder. Por isso a importância de dominar todos os conteúdos gerais, os conteúdos específicos, os conteúdos interdisciplinares. Por isso que a importância de você pegar todas as leis, certo? E aprender, que estão aí no edital, porque você pode usar aí na sua resposta. Beleza? Além disso, a banca, como critério de avaliação, a adequação da argumentação, além de uma linguagem formal, certo? Precisa ser uma argumentação adequada, a conexão e pertinência. Se a banca apresenta um caso, você precisa argumentar com base naquele caso. Ei, não fuja não. Os seus argumentos precisam ter a ver com aquele caso, ter a ver com aquele problema. Precisa ser pertinente ao caso analisado. A questão perguntada aí pela prova. Beleza? A objetividade. Ei, nada de ficar enchendo linguiça, não. Ah, vou contar um caso aqui. Não, não faça isso, não. Ei, não faça isso, não. Beleza? Precisa ser objetivo. Objetiva. A sequência lógica tem a ver com a coerência. O seu texto precisa ser um texto sensato. Precisa ser uma resposta sensata. Uma resposta lógica. Que tenha sentido. Beleza? Ah, eu vou colocar lá, não, a professora Maria deveria dar uns tapa no João. Isso aí é fora de lógica, não tem coerência, né? Não vai, de jeito nenhum. Preciso apresentar uma sequência lógica de ideias. Beleza? Preciso apresentar coerência.
E a correção gramatical da linguagem. Ei, você precisa se adequar aí à língua culta, à língua padrão. Você precisa não errar em questões gramaticais. Inclusive, quando você for ler o edital, você vai ver que a banca, ela exige a utilização do novo acordo ortográfico, certo? Das regras de ortografia oficial. A banca exige que você use o novo acordo, que já não é mais tão novo assim, né? Já não é mais tão novo assim. Beleza? Vem comigo. E a banca diz mais, para o cargo de coordenador pedagógico, vai ter uma diferençazinha aqui, eu quero que você analise comigo. A prova discursiva, ela constará de 2 questões. Então, diferentemente do específico, a própria coordenador pedagógico serão 2 questões e versa lá sobre conteúdo programático constante no anexo 2 desse. Professor, como é que eu vou saber? Vai lá no anexo 2. Vai lá que você vai ver no anexo 2. Tá lá. Certo? Então, no anexo 2, você vai ver os conteúdos lá. Beleza? E o critério de avaliação são os mesmos. Tá? Então, qual é a diferença? Qual é a diferença da prova, da redação aí, da dissertação, do texto, da prova discursiva, do específico para coordenador pedagógico? Específico, 3 questões. Beleza? 3 questões. Coordenador pedagógico, 2 questões. Cada questão vai valer 50 pontos. Tá? Cada questão, ela vai valer aí 50 pontos aqui. 50 pontos, tá? Cada questão 50 pontos. Então, somando aí, você vai ter 100 pontos na prova discursiva. Então, diferentemente do específico, que serão 3 questões, coordenador pedagógico, vocês terão aí 2 questões. Beleza? Tranquilo. A prova, a correção, ela será os mesmos critérios, tá? Os mesmos critérios. Mas aqui tem mais algumas informações aqui embaixo sobre a prova discursiva, coordenador pedagógico. A primeira questão versará sobre conteúdo de conhecimentos gerais. Está aqui, ó. Conhecimentos gerais. Tá? Valor 50 pontos, já coloquei lá. E a segunda questão versará sobre conteúdo de conhecimentos específicos. Valor 50 pontos. 50 mais 50, se eu não me engano, é 100. Tá? 100 pontos aí na prova discursiva coordenador pedagógico. Tá? Conforme conteúdo programático constante no anexo 2 deste edital. Ou seja, para saber eu preciso ler o edital. Não só ler o edital, estudar os conteúdos que constam lá no anexo 2 do edital. Então, 2 questões, coordenador pedagógico. Na sua avaliação serão considerados os mesmos critérios. Tá? Os mesmos critérios aqui de avaliação do específico. Beleza? Então, a compreensão, conhecimento dos temas, desenvolvimento, adequação, os mesmos critérios de avaliação. Beleza? E eu quero mostrar para você agora como a banca ela cobra. Eu já falei para você, dei uma antecipada aqui. Eu quero mostrar como a banca cobra essa redação geralmente. Beleza? Então eu peguei aqui 2 provas. Eu quero trazer para você aqui para que vocês possam ver que não é um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa, tem que dominar o tema. Conhecer o tema, você vai conseguir responder essas questões tranquilamente. Não há aqui uma obrigatoriedade, por exemplo, no texto dissertativo, argumentativo ou expositivo, você não pode usar primeira pessoa, eu penso, acredito. Você não pode. Já nessa proposta aqui, temática, né, nessa forma de cobrar a redação da banca FCC, você já pode, você não precisa se preocupar com essa impessoalidade de maneira absurda, não. Você pode sim usar a pessoalidade em alguns casos, tanto é que a pergunta já é direcionada para você. Em muitas provas discursivas,
a FCC direciona. O que você faria nessa situação? Aí você vai responder, adiante dos acontecimentos. Então, aqui você tem uma certa liberdade aqui para usar. Vem comigo nessa prova, olha só. São Paulo, uma prova aí para professor de São Paulo. Análise de caso. A banca apresenta um caso. Você acaba de assumir um cargo de professor na rede municipal de São Paulo. Nos anos anteriores, a escola em que você se efetivou enfrentou muitos problemas com o baixo rendimento de um grupo de alunos filhos de imigrantes e de indígenas nas provas São Paulo, elaboradas pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Então perceba que a banca apresenta um problema. Beleza? A banca quer saber se você consegue resolver esses problemas. Geralmente a FCC trabalha dessa forma. Apresentou o problema é essa falta de empenho, né, dos alunos aí, filhos de imigrantes e indígenas. Beleza? Nesse ano, o Conselho de Escola agregou ao projeto pedagógico metas relacionadas ao enfrentamento do problema e decidiu que os professores, além de explicitar nos planos de trabalho o que farão para cooperar com a superação do problema, deverão apresentar um projeto detalhado do trabalho em cada disciplina, considerando o pluralismo cultural da escola. Aí vem a primeira questão, que diz o seguinte, ó. Primeira questão, que está lá no edital. Descreva brevemente as ações que você proporia desenvolver no âmbito de sua disciplina. Tá? Então, descreva brevemente, objetividade, as ações que você proporia desenvolver no âmbito de sua disciplina. Professor, mas aí a banca dá quantas linhas para você responder, para você apresentar a resposta? Nessa prova, a banca deu 12 linhas. 12 linhas para você colocar a resposta. Eu posso responder em 3, 4 linhas? Você pode, mas não deve. Você pode tudo, mas você não deve. Tá? Aconselho que o mínimo, 12 linhas, o mínimo seja 8, 9, 10 linhas. Tá? Se você conseguir escrever as 12 linhas, respondendo as 12 linhas, perfeito. Porque se tem 12 linhas ali, é porque você precisa escrever as 12 linhas. Mas não conseguiu escrever as 12, 10 linhas. Tá? 9 linhas no mínimo, mas não escreva menos de 9 linhas, não. Beleza? Professor, eu posso, em apenas uma resposta, escrever mais de um parágrafo para responder a primeira pergunta? Você não só pode, como você deve. Você deve. Beleza? Descreva brevemente as ações que você proporia desenvolver no âmbito de sua disciplina. Começa como nós fazemos nas redações argumentativas das outras bancas. Inicialmente, certo? Em princípio, ok? Primeiramente, é válido, ok? E você vai introduzir a sua resposta. Então, a sua resposta vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Você pode fazer em 2 ou 3 parágrafos a primeira resposta. Professor, eu posso fazer isso sem conclusão? Pode. Contanto que você responde isso aqui, ó. Descreva brevemente as ações que você proporia desenvolver no âmbito de sua disciplina. Você precisa responder. Tá? A banca, o edital, deixa lá ó, que o aluno não pode tangenciar. O candidato não pode responder só parte. O candidato precisa abraçar, analisar o que se pergunta e a sua resposta precisa se enquadrar na pergunta e resolver todo o questionamento. Questão 2. Respondeu a primeira, vem para a questão 2. Tendo em vista, aí vem outro caso. Né? Outro caso. Questão 2, outro caso. Você ficou sabendo por meio de colegas do mesmo ano escolar que um aluno do ensino fundamental, baixinho e negro, vem sendo importunado sistematicamente por colegas maiores com atos de discriminação, xingamento e apelidos pejorativos, e até por atos de violência física nas proximidades da escola.
Questão 2. Esse caso é para a questão 2. Tendo em vista as obrigações de um professor ou professora, o que você faria? Justifique. Então a banca apresenta mais um caso para você analisar e você vai colocar sua resposta com base nesse caso aqui. Beleza? Entendeu que a banca, embora seja diferente a forma de cobrar, não é difícil, mas você precisa, volto a dizer, ter repertório argumentativo. Se você joga uma lei aí, se você joga um documento aí que vai estar dentro da sua resposta, que vai fortalecer a sua resposta, ei, isso é maravilhoso. Isso é uma argumentação fundamentada. Joga uma lei, joga um documento, joga algo que é forte, joga um argumento de autoridade que contribui para isso. Ei, isso chega a bala o coração do corretor da sua redação, do seu texto. Beleza? Argumento bem fundamentado. Isso é fundamental aí para o seu texto, para a sua prova discursiva, tá? Mais 12 linhas, você respondeu ali em 10 linhas, 12 linhas. Terceira pergunta. Uma professora ou um professor avaliou que a razão da desqualificação da escola pública e seus baixos resultados no rendimento escolar demonstrado nas provas municipais São Paulo, estaduais e nacionais, estava na organização escolar por ciclos que impedia a reprovação escolar de alunos com baixíssimo rendimento. À luz da bibliografia indicada, como você analisa a questão? Justifique, certo? O edital aí sugeriu uma bibliografia, indicou, e com base na bibliografia, o candidato deveria responder a essa questão. Vamos aqui a mais uma análise, mais uma proposta dissertativa. Olha só. Questão 1. Ana, uma questão aqui, uma prova aí para coordenador pedagógico, também de São Paulo, se eu não me engano, essa prova aqui. Ana, coordenadora pedagógica recém-ingressa na rede municipal de ensino de São Paulo, percebeu que as horas de reunião coletiva dos professores eram mal utilizadas para o planejamento pedagógico das atividades da escola e resolve intervir. Tá? Então ela percebe que as horas aí na reunião coletiva dos professores eram mal utilizadas. Ela vai intervir. Que ações ela deveria desenvolver? Tá? Então, primeiro questionamento. Que ações ela deveria desenvolver? Beleza? Então, 12 linhas. Nessa prova aqui também a banca deu 12 linhas para a resposta. Questão 2. Mais uma análise de caso. O dinheiro destinado ao pagamento de ônibus para a excursão programada pela escola desapareceu de dentro da sala da coordenadora pedagógica. Um problema aqui, né? A banca trabalha com problema. Na sala dos professores, Celina, uma professora com mais de 15 anos de experiência docente, já estava cansada ela, né? Acusou o aluno Roberto, do último ano do ciclo 2, do período noturno, como sendo a pessoa que tirou o dinheiro. A coordenadora pedagógica estranhou e perguntou a razão desta sua acusação, né? A professora acusou e a coordenadora perguntou por que dessa acusação. Quem mais poderia ser? Celina responde. Aqui, ele é o que nunca tem e sempre precisa de dinheiro. Com aquela família em que todos ficam doentes, todos estão desempregados, todos têm problemas com a polícia. Aí vem a pergunta para você resolver esse problema, com base nas diretrizes, com base nos documentos, com base no que você tem de conhecimento aí da área da educação. Como a coordenadora pedagógica deveria trabalhar a questão do preconceito nesta escola? Certo? Por meio de quê? Como ela deveria trabalhar? Análise de caso. Você precisa responder. Argumentos fortes. Certo? Não dá para responder em 12 linhas com apenas um parágrafo. Então você divide em 2 ou em 3 parágrafos a sua resposta. Tá? Primeiro parágrafo aí só o início da resposta, como se fosse uma introdução. O parágrafo do meio vai ser o maior, que você vai argumentar ali, fundamentar. E por fim você vai fechar ali a sua. E questão 3. Caso.
Maria Lúcia estava no seu primeiro ano de experiência como professora do primeiro ano do ciclo 1 do ensino fundamental de uma escola da periferia, agora atendendo crianças com 6 anos de idade. Precisava alfabetizá-las e, como achava que elas eram ainda imaturas e as atividades seriam mais cansativas, fez um planejamento contando com a contribuição dos pais na elaboração das tarefas realizadas em casa. Mas isso não funcionou. Pediu então a ajuda da coordenadora pedagógica. Que ponderações e sugestões a coordenadora pedagógica fez? Mais uma análise de caso. Então, meu querido, minha querida aluna do Educarte Concurso, pare de ficar com medo, certo? Da prova discursiva da banca FCC. Provavelmente e com certeza, eu vou te a palavra provavelmente, se tiver provavelmente, com certeza, certo? A cobrança vai ser nesse estilo. Uma análise de caso e 3 perguntas, ou uma análise de caso para 3 questionamentos. Deixa eu falar mais uma coisa importante. Há também, já houve aí, alguns temas, algumas propostas de questões em que a banca apresenta apenas uma análise de caso e, com base nesse caso apresentado, ela apresenta 3 tópicos, 3 questões com base nesse único caso apresentado. E geralmente ela dá 20 linhas para você responder as 3 perguntas. Professor, e nesse caso como é que eu vou fazer? Nesse caso, você vai fazer o seu texto em 3 parágrafos. Tá? Primeiro parágrafo, responde a questão 1. Segundo parágrafo, responde a questão 2. Terceiro parágrafo, responde a questão 3. Primeiro parágrafo, questão 1. Segundo, questão 2. Terceiro, questão 3. Então, se a banca ela não dividir essas questões em blocos, para cada questão colocar uma quantidade de linha, e ela colocar uma quantidade seguida de linhas e os 3 tópicos, as 3 questões em cima, você vai fazer um parágrafo para cada questão. O que é que você não pode fazer de jeito nenhum? Ei! Você não pode usar um parágrafo para responder 2 questões. Não, de jeito nenhum. Você não pode, em um parágrafo, responder de jeito nenhum. Ei, não faça isso não. Não faça isso não. Beleza, você vai usar um parágrafo para cada questão. Outra coisa, conhecimento, domínio do tema para você argumentar. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Beleza, é uma grande satisfação, certo? Essa live aqui é justamente para mostrar para você como a banca vai cobrar a sua prova, para mostrar para você que não é um bicho de 7 cabeças, certo? Para mostrar alguns exemplos de como a banca cobrou em provas anteriores e incentivar você a continuar nessa luta, você continuar conosco. Muitas novidades aí virão no Educarte Concurso. Tamo junto, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço. Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Educarte Concurso e sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Já começa essa aula curtindo, compartilhando, beleza? Eu sei que você conhece alguém que vai fazer essa prova também, então não sejamos egoístas, certo? Compartilhemos aí essa aula que vai contribuir muito
para a sua aprovação. Vem comigo. Estamos aqui na Educarte, no Educarte Concursos, certo? O curso aí que vai te levar à aprovação, beleza? Eu sou o professor Laércio Silva, sou o seu professor de redação aqui do Educarte Concursos, beleza? Se você não está nos seguindo em nossas redes sociais, siga-nos, @educarte.concursos. Diariamente postamos aí dicas importantíssimas, diariamente apresentamos informações importantíssimas para você concurseiro, além de novidades que tem todos os dias aqui em nosso curso. Beleza? Aqui também está o meu Instagram pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Primeiramente procure a nossa página Educarte Concursos. E qualquer coisa eu estarei à disposição, professor.laércio.silva. Beleza? Então vem com a gente. Vamos aí sanar, tirar as nossas dúvidas. Vamos aí trabalhar um pouco sobre redação. Nessa aula especificamente falando, nós falaremos sobre a redação da FCC. A prova da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Bahia, eu te amo, Bahia. Bahia, minha terrinha, certo? Camamu, Bahia. Beleza? Se você não foi lá ainda, vá, certo? Então, eu muito feliz em poder estar dando essa aula aqui, estar ministrando essa aula, porque é minha Bahia, certo? Um acarajézinho, uma bará, não tem coisa melhor não. Então, vem comigo, certo? Vem com jeito baiano, com sotaque baiano, vem comigo, baianado. Olha só, vamos aí falar sobre especificamente a redação da banca FCC. A banca FCC que cobra a redação de uma forma aí peculiar, de uma forma diferenciada, e muitos de vocês enviaram mensagem para o nosso curso pedindo ajuda, pedindo auxílio, não entendeu como a banca propõe esse estilo de redação, e nós estamos aqui para facilitar a sua vida. Ei, vem comigo, certo? Professor, e como é que nós vamos conhecer, professor, como é que nós vamos entender a forma de cobrar a redação da banca FCC? Simples, lendo o edital. Ei, pega isso aí. Você vai entender lendo o edital. Não tem outra forma, meu querido. Não tem outra forma, minha querida. E diga-se de passagem, eu sou um amante, professor Laércio, sou um amante do edital da banca FCC. Beleza? Por quê? Porque apesar de uma redação diferenciada, a banca ela apresenta aí para você detalhes minuciosos sobre a redação. Então, muitas vezes, para você entender como a redação será cobrada, basta você ler o edital. Eu te pergunto, ei, vou fazer uma pergunta aqui, pessoal, de baiano para baiano, de goiano para goiano, vem comigo aqui, olha só. Ei, de mineiro para mineiro, de gaúcho para gaúcho, você já leu o edital? Você já leu? Você vai dizer que vai fazer a prova, tá postando aí que vai... Mas você já leu o edital? Tá? Se você não leu, você precisa ler o edital. A aprovação começa aqui. Aqui no Educarte Concurso, certo? E aí, lendo o edital, você vai ver que o edital, ele foi muito bondoso para conosco. Vem comigo, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só a leitura do edital, que começa dizendo o seguinte sobre redação. Certo? Coloquei alguns pontos importantes aqui. Professor P3. A prova discursiva constará de 3 questões. Ei, pegue isso aí. Certo? A prova discursiva, ela constará de 3 questões. Então você já percebe que a forma, a maneira de cobrar da banca FCC é diferente, é uma pegada diferente. Ela não vem com um tema central, não. Ela vem com 3 questões. E você precisará responder essas 3 questões. Beleza? Então, 3 questões. Perceba que a banca já começa a ser diferenciada pela forma que ela pede essa prova discursiva.
e versará sobre conteúdo programático constante no anexo 2. A banca não satisfeita em dizer para você que ela vai cobrar 3 questões na prova discursiva, ela dá mais uma informação importante. Ei, meu candidato! Ei, minha candidata! Os conteúdos, para facilitar para você, o conteúdo dessas 3 questões tá lá no anexo 3. Tá lá. É só você ler lá. Lê lá que você vai ver. Lá no anexo 3 que você vai ver os conteúdos. Então a banca, ela não se contenta em dizer que serão 3 questões e ela vai dizer mais, ó. As questões serão referentes aos conteúdos que estão lá no anexo 3. Ela está dizendo, se você não lê o edital, você não vai saber dessas informações. Ei, leia o edital que você vai ver. Leia o edital que você vai ver. Beleza? Então, como é que eu sei, professor? Lendo o edital. Ok? Vem comigo. Uma questão, a banca não satisfeita em facilitar para vocês que os conteúdos ou o conteúdo, né, está no singular, o conteúdo da questão, porque ele não vai tirar vários conteúdos lá do anexo 3, apenas um conteúdo, você vai precisar ter uma visão geral de todos, aí ter um conhecimento prévio de todos, alguns mais aprofundados, certo? Ela não se contenta dessa informação, ela vai dizer o seguinte, ó, ei, uma das questões versará sobre conteúdo de conhecimentos gerais. Ei, a banca não ficou satisfeita. E ela, com esse negócio de querer falar, ela já disse, ó, ei, uma das questões aí, uma dessas questões, essas 3 que eu falei lá em cima, uma delas vai ser sobre conhecimentos gerais. Então basta você ir lá e dominar lá os conhecimentos gerais, que você já vai estar por dentro aí da primeira questão, ou da segunda, ou da terceira. Certo? E essa questão de conhecimentos gerais, ela valerá 30 pontos. 30 pontos. Ou seja, basta você conhecer, né? Dominar esse tema de conhecimentos gerais, responder de acordo com o padrão aí da banca e você vai ter esses 30 pontos. Beleza? A banca não satisfeita em mostrar o caminho para a primeira questão, ele diz, ei, uma questão versará sobre conteúdo de conhecimentos interdisciplinares. Se a banca vacilar, ela já começa a falar qual é a resposta que ela quer. Tá? Porque a banca não se contenta em dar primeiro caminho para a primeira questão. Ela diz, ó, e digo mais para você, viu? Que uma dessas questões aí é sobre conhecimentos interdisciplinares. Então, domine aí. Tenha um conhecimento prévio sobre os conhecimentos interdisciplinares. Porque uma questão vai ser sobre isso. A banca está sendo bondosa contigo, o edital. O edital está te abraçando. O edital está te fazendo um carinho. O edital está sendo seu amigo. Certo? Mas você precisa ler o edital. Ok? Questão sobre conhecimentos gerais, 30 pontos. Conhecimentos interdisciplinares, 30 pontos. Tá aqui, ó. Mais 30 pontos. Aí você já tem 60 pontos. Certo? Mas a prova vale 100 pontos. E a banca, poxa, eu não vou falar. Vou falar. E ela vai e fala. Olha o que ela diz. Olha o que o edital diz. E uma questão versará sobre o conteúdo de conhecimentos específicos. Ei! Uma das questões vai ser sobre conhecimentos específicos. É claro que aqui você precisa dominar mesmo, porque é sobre a sua área. Tá? Seja língua portuguesa, seja educação física, seja geografia. Ei, a banca está dizendo, uma das questões que vai valer aqui, ó, 40 pontos. 40 pontos. Beleza? 40 pontos, ela vai aí tratar sobre conteúdo da sua área, conhecimento específico. E ela diz mais, ei, tudo isso está onde? Lá no anexo 3 deste edital. No anexo 3 deste edital. Ou seja, basta você ler o edital. Basta você ler o edital.
Percebeu que a banca ela deu detalhadamente que a prova não vai ser daquela que nós estamos acostumados, onde vem um texto motivador e um tema central, e você precisa discorrer um texto corrido aí com introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, a banca diz que ela vai ser diferente. A banca diz que ela vai apresentar 3 questões. E se ela apresenta 3 questões, você precisa responder as 3 questões. Até porque a primeira e a segunda valem 30 pontos, né? 60 pontos as duas, e a última vale 40 pontos. Então, os seus 100 pontos dependem dessas questões respondidas. Beleza? E depois que você vai ler o edital, você vai ver que para você ser aprovado, ser aprovada nesse concurso, você precisa de no mínimo 60 pontos. 60 pontos. E a banca deixa claro, ó, mas você não pode zerar nenhuma dessas questões. Ah, professor, se são só 60 pontos, eu vou responder só a questão 1 e só a questão 2, vou tirar nota máxima e na última eu tiro 0. Não, não faça isso não, que deixa lá. Está claro no edital. Você que vai ler o edital, ó, o candidato não pode zerar nenhuma das questões. Tem que tirar aí o mínimo aí em cada uma dessas questões. Beleza, a banca não satisfeita. Certo? Já disse muito, ela diz, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou... Não, eu vou falar. Ela fala, diz o seguinte: ei, professor P3, uma das questões aí, olha aqui, ó, uma das questões dissertativas, lembrando que a tipologia textual permanece, ó, embora a forma de cobrar seja diferente, mas a tipologia dissertativa permanece. Um texto dissertativo, em que você debate, em que você apresenta argumentos. Versará sobre temas étnico-raciais. Ei, pega isso aí, meu querido. Pega isso aí que essa banca fala demais. O edital tá falando demais e só não ouve quem não dá ouvidos, quem não lê o edital. Ei, o edital. Ei, leia o edital. A banca diz o seguinte, ó, ei, um dos temas aí ó, vai ser étnico-raciais. Você precisa dominar esse tema. Você precisa ver as leis que falam sobre esse tema, que você pode usar essas leis lá no seu texto, na sua resposta. Você precisa dominar os documentos que falam sobre esse tema, porque você pode usar lá como argumento, na sua questão, na sua resposta. Então você vai estudar tudo sobre étnico-raciais, certo? Preconceito, racismo, tudo que tem a ver com etnia, raça. Então você vai dominar isso aí. Beleza, a banca ela é bondosa. A banca ela te mostra como vai ser o seu texto dissertativo. Beleza? Fique tranquilo que eu vou já mostrar para vocês como é que a banca faz isso, como é que ela cobra isso lá. Eu trouxe 2 modelos aí de redação aí e vocês vão ver como é que a banca cobra isso. Beleza? Aí a banca não satisfeita, ela vai dizer agora o seguinte, ó, como é que vai ser avaliado? Quais são os critérios de avaliação aí dessas provas discursivas? Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco nós vamos ver que a banca FCC ela trabalha muito com análise de caso. Professor, o que é análise de caso? A banca cria um acontecimento hipotético. E com base nesse acontecimento hipotético, geralmente dentro de sala de aula para a função de vocês, certo? E com base nesse problema, geralmente um problema, uma problemática, ela vai montar os 3 tópicos. As 3 questões que você vai precisar responder com base na análise do caso. Por exemplo, a banca vai dizer o seguinte: a diretora ou a professora Maria chegou na escola e antes de ir lá no colégio, 2 alunos estavam brigando, certo? Estavam discutindo e de repente João dá um tapa na cara de Pedro. A professora Maria vê e presencia toda essa cena. Diante disso, tópico 1, ou questão 1, o que Maria deveria fazer diante da situação? Tópico 2, com base em que documento Maria deveria agir? Tópico 3,
Quais são quais soluções ou quais meios a Maria deveria usar para conscientizar João e Pedro, que for. Então, a banca vai trazer um caso e ela precisa que você analise aquele caso, beleza? E ela vai trazer 3 questões para você responder. Geralmente é dessa forma. Geralmente é dessa forma. Aí vem comigo nos critérios de avaliação. Critério de avaliação. A compreensão, você precisa compreender, mas não só compreender, você precisa conhecer. Você precisa conhecer os temas. Você precisa conhecer os temas. Até porque não tem como eu responder alguma coisa que eu não conheço. Não tem como eu responder ou argumentar ou apresentar soluções para algo que eu desconheço. Então, eu preciso provar que eu conheço, que eu compreendo e que eu conheço aquele tema. O desenvolvimento. Olha, professor, mas o senhor disse que não é uma dissertação argumentativa. Não é. Mas a dissertação, ela permanece. Você precisa responder e você precisa desenvolver de maneira fundamentada a sua resposta. Beleza? Então é válido você usar na sua resposta. Professor, eu fiquei mais aliviado ou aliviada, porque como vai ser questões, eu não vou precisar usar, por exemplo, um argumento de autoridade. Eu não vou precisar usar, por exemplo, a Constituição. Não, você vai precisar usar sim. Beleza? Você precisa ter base para responder. Então, de acordo a LDB, coloca a LDB diz, com base nessa lei, a professora Maria deveria... Então, você precisa para quê? Para você sustentar, para você mostrar para a banca. Eu domino esse assunto. Eu li, eu conheço as leis, o documento, né? Eu conheço os documentos. Então, de acordo com as palavras de Paulo Freire, coloca o que Paulo Freire fala aí, um monte de coisa, certo? E com base nessa colocação é válido a direção. Então, banca, eu conheço, banca. Eu domino. Então, embora sejam questões que você vai responder, você precisa usar argumentos fortes. É o chamado de repertório argumentativo. Beleza? Você precisa sim usar argumentos bem fundamentados, se você puder. Por isso a importância de dominar todos os conteúdos gerais, os conteúdos específicos, os conteúdos interdisciplinares. Por isso que a importância de você pegar todas as leis, certo? E aprender, que estão aí no edital, porque você pode usar aí na sua resposta. Beleza? Além disso, a banca, como critério de avaliação, a adequação da argumentação, além de uma linguagem formal, certo? Precisa ser uma argumentação adequada, a conexão e pertinência. Se a banca apresenta um caso, você precisa argumentar com base naquele caso. Ei, não fuja não. Os seus argumentos precisam ter a ver com aquele caso, ter a ver com aquele problema. Precisa ser pertinente ao caso analisado. A questão perguntada aí pela prova. Beleza? A objetividade. Ei, nada de ficar enchendo linguiça, não. Ah, vou contar um caso aqui. Não, não faça isso, não. Ei, não faça isso, não. Beleza? Precisa ser objetivo. Objetiva. A sequência lógica tem a ver com a coerência. O seu texto precisa ser um texto sensato. Precisa ser uma resposta sensata. Uma resposta lógica. Que tenha sentido. Beleza? Ah, eu vou colocar lá, não, a professora Maria deveria dar uns tapa no João. Isso aí é fora de lógica, não tem coerência, né? Não vai, de jeito nenhum. Preciso apresentar uma sequência lógica de ideias. Beleza? Preciso apresentar coerência. E a correção gramatical da linguagem. Ei, você precisa se adequar aí à língua culta, à língua padrão. Você precisa não errar.
em questões gramaticais. Inclusive, quando você for ler o edital, você vai ver que a banca, ela exige a utilização do novo acordo ortográfico, certo? Das regras de ortografia oficial. A banca exige que você use o novo acordo, que já não é mais tão novo assim, né? Já não é mais tão novo assim. Beleza? Vem comigo. E a banca diz mais, para o cargo de coordenador pedagógico, vai ter uma diferençazinha aqui, eu quero que você analise comigo. A prova discursiva, ela constará de 2 questões. Então, diferentemente do específico, a própria coordenador pedagógico serão 2 questões e versa lá sobre conteúdo programático constante no anexo 2 desse. Professor, como é que eu vou saber? Vai lá no anexo 2. Vai lá que você vai ver no anexo 2. Tá lá. Certo? Então, no anexo 2, você vai ver os conteúdos lá. Beleza? E o critério de avaliação são os mesmos. Tá? Então, qual é a diferença? Qual é a diferença da prova, da redação aí, da dissertação, do texto, da prova discursiva, do específico para coordenador pedagógico? Específico, 3 questões. Beleza? 3 questões. Coordenador pedagógico, 2 questões. Cada questão vai valer 50 pontos. Tá? Cada questão ela vai valer aí 50 pontos aqui. 50 pontos, tá? Cada questão 50 pontos. Então, somando aí, você vai ter 100 pontos na prova discursiva. Então, diferentemente do específico, que serão 3 questões, coordenador pedagógico, vocês terão aí 2 questões. Beleza? Tranquilo. A prova, a correção, ela será os mesmos critérios, tá? Os mesmos critérios. Mas aqui tem mais algumas informações aqui embaixo sobre a prova discursiva, coordenador pedagógico. A primeira questão versará sobre conteúdo de conhecimentos gerais. Está aqui, ó. Conhecimentos gerais. Tá? Valor 50 pontos, já coloquei lá. E a segunda questão versará sobre conteúdo de conhecimentos específicos. Valor 50 pontos. 50 mais 50, se eu não me engano, é 100. Tá? 100 pontos aí na prova discursiva coordenador pedagógico. Tá? Conforme conteúdo programático constante no anexo 2 deste edital. Ou seja, para saber eu preciso ler o edital. Não só ler o edital, estudar os conteúdos que constam lá no anexo 2 do edital. Então, 2 questões, coordenador pedagógico. Na sua avaliação serão considerados os mesmos critérios. Tá? Os mesmos critérios aqui de avaliação do específico. Beleza? Então, a compreensão, conhecimento dos temas, desenvolvimento, adequação, os mesmos critérios de avaliação. Beleza? E eu quero mostrar para você agora como a banca ela cobra. Eu já falei para você, dei uma antecipada aqui. Eu quero mostrar como a banca cobra essa redação geralmente. Beleza? Então eu peguei aqui 2 provas. Eu quero trazer para você aqui para que vocês possam ver que não é um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa, tem que dominar o tema. Conhecer o tema, você vai conseguir responder essas questões tranquilamente. Não há aqui uma obrigatoriedade, por exemplo, no texto dissertativo, argumentativo ou expositivo, você não pode usar primeira pessoa, eu penso, acredito. Você não pode. Já nessa proposta aqui, temática, né, nessa forma de cobrar a redação da banca FCC, você já pode, você não precisa se preocupar com essa impessoalidade de maneira absurda, não. Você pode sim usar a pessoalidade em alguns casos, tanto é que a pergunta já é direcionada para você. Em muitas provas discursivas, a FCC direciona o que você faria nessa situação. Aí você vai responder, eu, adiante dos acontecimentos, então, você tem uma certa liberdade aqui para usar. Vem comigo nessa prova, olha só. São Paulo, uma prova aí para professor de São Paulo.
Análise de caso. A banca apresenta um caso. Você acaba de assumir um cargo de professor na rede municipal de São Paulo. Nos anos anteriores, a escola em que você se efetivou enfrentou muitos problemas com o baixo rendimento de um grupo de alunos filhos de imigrantes e de indígenas nas provas São Paulo, elaboradas pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Então perceba que a banca apresenta um problema. Beleza? A banca quer saber se você consegue resolver esses problemas. Geralmente a FCC trabalha dessa forma. Apresentou o problema é essa falta de empenho, né, dos alunos aí, filhos de imigrantes e indígenas. Beleza? Nesse ano, o Conselho de Escola agregou ao projeto pedagógico metas relacionadas ao enfrentamento do problema e decidiu que os professores, além de explicitar nos planos de trabalho o que farão para cooperar com a superação do problema, deverão apresentar um projeto detalhado do trabalho em cada disciplina, considerando o pluralismo cultural da escola. Aí vem a primeira questão, que diz o seguinte, ó. Primeira questão, que está lá no edital. Descreva brevemente as ações que você proporia desenvolver no âmbito de sua disciplina. Tá? Então, descreva brevemente, objetividade, as ações que você proporia desenvolver no âmbito de sua disciplina. Professor, mas aí a banca dá quantas linhas para você responder, para você apresentar a resposta? Nessa prova, a banca deu 12 linhas. 12 linhas para você colocar a resposta. Professor, eu posso responder em 3, 4 linhas? Você pode, mas não deve. Você pode tudo, mas você não deve. Tá? Aconselho que o mínimo, 12 linhas, o mínimo seja 8, 9, 10 linhas. Tá? Se você conseguir escrever as 12 linhas, respondendo as 12 linhas, perfeito. Porque se tem 12 linhas ali, é porque você precisa escrever as 12 linhas. Mas não conseguiu escrever as 12, 10 linhas. Tá? 9 linhas no mínimo, mas não escreva menos de 9 linhas, não. Beleza? Professor, eu posso, em apenas uma resposta, escrever mais de um parágrafo para responder a primeira pergunta? Você não só pode, como você deve. Você deve. Beleza? Descreva brevemente as ações que você proporia desenvolver no âmbito de sua disciplina. Começa como nós fazemos nas redações argumentativas das outras bancas. Inicialmente, certo? Em princípio, ok? Primeiramente, é válido, ok? Você vai introduzir a sua resposta. Então, a sua resposta vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Você pode fazer em 2 ou 3 parágrafos a primeira resposta. Professor, eu posso fazer isso sem conclusão? Pode. Contanto que você responde isso aqui, ó. Descreva brevemente as ações que você proporia desenvolver no âmbito de sua disciplina. Você precisa responder. Tá? A banca, o edital, deixa lá ó, que o aluno não pode tangenciar. O candidato não pode responder só parte. O candidato precisa abraçar, analisar o que se pergunta e a sua resposta precisa se enquadrar na pergunta e resolver todo o questionamento. Questão 2. Respondeu a primeira, vem para a questão 2. Tendo em vista, aí vem outro caso. Né? Outro caso. Questão 2, outro caso. Você ficou sabendo por meio de colegas do mesmo ano escolar que um aluno do ensino fundamental, baixinho e negro, vem sendo importunado sistematicamente por colegas maiores com atos de discriminação, xingamento e apelidos pejorativos, e até por atos de violência física nas proximidades da escola. Questão 2. Esse caso é para a questão 2. Tendo em vista as obrigações de um professor ou professora, o que você faria? Justifique. Então a banca apresenta mais um caso para você analisar e você vai colocar sua resposta com base nesse caso aqui.
Beleza. Entendeu que a banca, embora seja diferente a forma de cobrar, não é difícil, mas você precisa, volto a dizer, ter repertório argumentativo. Se você joga uma lei aí, se você joga um documento aí que vai estar dentro da sua resposta, que vai fortalecer a sua resposta, ei, isso é maravilhoso. Isso é uma argumentação fundamentada. Joga uma lei, joga um documento, joga algo que é forte, joga um argumento de autoridade que contribui para isso. Ei, isso chega a bala o coração do corretor da sua redação, do seu texto. Beleza? Argumento bem fundamentado. Isso é fundamental aí para o seu texto, para a sua prova discursiva, tá? Mais 12 linhas, você respondeu ali em 10 linhas, 12 linhas. Terceira pergunta. Uma professora ou um professor avaliou que a razão da desqualificação da escola pública e seus baixos resultados no rendimento escolar demonstrado nas provas municipais São Paulo, estaduais e nacionais, estava na organização escolar por ciclos que impedia a reprovação escolar de alunos com baixíssimo rendimento. À luz da bibliografia indicada, como você analisa a questão? Justifique, certo? O edital aí sugeriu uma bibliografia, indicou, e com base na bibliografia, o candidato deveria responder a essa questão. Vamos aqui a mais uma análise, mais uma proposta dissertativa. Olha só. Questão 1. Ana, uma questão aqui, uma prova aí para coordenador pedagógico, também de São Paulo, se eu não me engano, essa prova aqui. Ana, coordenadora pedagógica recém-ingressa na rede municipal de ensino de São Paulo, percebeu que as horas de reunião coletiva dos professores eram mal utilizadas para o planejamento pedagógico das atividades da escola e resolve intervir. Tá? Então ela percebe que as horas aí na reunião coletiva dos professores eram mal utilizadas. Ela vai intervir. Que ações ela deveria desenvolver? Tá? Então, primeiro questionamento. Que ações ela deveria desenvolver? Beleza? Então, 12 linhas. Nessa prova aqui também a banca deu 12 linhas para a resposta. Questão 2. Mais uma análise de caso. O dinheiro destinado ao pagamento de ônibus para a excursão programada pela escola desapareceu de dentro da sala da coordenadora pedagógica. Um problema aqui, né? A banca trabalha com problema. Na sala dos professores, Celina, uma professora com mais de 15 anos de experiência docente, já estava cansada ela, né? Acusou o aluno Roberto, do último ano do ciclo 2, do período noturno, como sendo a pessoa que tirou o dinheiro. A coordenadora pedagógica estranhou e perguntou a razão desta sua acusação, né? A professora acusou e a coordenadora perguntou por que dessa acusação. Quem mais poderia ser? Celina responde. Aqui, ele é o que nunca tem e sempre precisa de dinheiro. Com aquela família em que todos ficam doentes, todos estão desempregados, todos têm problemas com a polícia. Aí vem a pergunta para você resolver esse problema, com base nas diretrizes, com base nos documentos, com base no que você tem de conhecimento aí da área da educação. Como a coordenadora pedagógica deveria trabalhar a questão do preconceito nesta escola? Certo? Por meio de quê? Como ela deveria trabalhar? Análise de caso. Você precisa responder. Argumentos fortes. Certo? Não dá para responder em 12 linhas com apenas um parágrafo. Então você divide em 2 ou em 3 parágrafos a sua resposta. Tá? Primeiro parágrafo aí só o início da resposta, como se fosse uma introdução. O parágrafo do meio vai ser o maior, que você vai argumentar ali, fundamentar. E por fim você vai fechar ali a sua. E questão 3. Caso Maria Lúcia estava no seu primeiro ano de experiência como professora do primeiro ano do ciclo 1 do ensino fundamental de uma escola da periferia, agora atendendo crianças com 6 anos de idade. Precisava alfabetizá-las e, como achava que elas eram ainda imaturas e as atividades seriam mais cansativas,
fez um planejamento contando com a contribuição dos pais na elaboração das tarefas realizadas em casa. Mas isso não funcionou. Pediu, então, a ajuda da coordenadora pedagógica. Que ponderações e sugestões a coordenadora pedagógica fez? Mais uma análise de caso. Então, meu querido, minha querida aluna do Educarte Concurso, pare de ficar com medo, certo? Da prova discursiva da banca FCC. Provavelmente e com certeza, eu vou te a palavra provavelmente, se tiver provavelmente, com certeza, certo? A cobrança vai ser nesse estilo. Uma análise de caso e 3 perguntas, ou uma análise de caso para 3 questionamentos. Deixa eu falar mais uma coisa importante. Há também, já houve aí, alguns temas, algumas propostas de questões em que a banca apresenta apenas uma análise de caso e, com base nesse caso apresentado, ela apresenta 3 tópicos, 3 questões com base nesse único caso apresentado. E geralmente ela dá 20 linhas para você responder as 3 perguntas. Professor, nesse caso, como é que eu vou fazer? Nesse caso, você vai fazer o seu texto em 3 parágrafos. Tá? Primeiro parágrafo, responde a questão 1. Segundo parágrafo, responde a questão 2. Terceiro parágrafo, responde a questão 3. Primeiro parágrafo, questão 1. Segundo, questão 2. Terceiro, questão 3. Então, se a banca ela não dividir essas questões em blocos, para cada questão colocar uma quantidade de linha, e ela colocar uma quantidade seguida de linhas e os 3 tópicos, as 3 questões em cima, você vai fazer um parágrafo para cada questão. O que é que você não pode fazer de jeito nenhum? Ei! Você não pode usar um parágrafo para responder 2 questões? Não, de jeito nenhum. Você não pode, em um parágrafo, responder de jeito nenhum. Ei, não faça isso não. Não faça isso não. Beleza, você vai usar um parágrafo para cada questão. Outra coisa, conhecimento, domínio do tema para você argumentar. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Beleza, é uma grande satisfação, certo? Essa live aqui é justamente para mostrar para você como a banca vai cobrar a sua prova. Para mostrar para você que não é um bicho de 7 cabeças, certo? Para mostrar alguns exemplos de como a banca cobrou em provas anteriores e incentivar você a continuar nessa luta, você continuar conosco. Muitas novidades aí virão no Educarte Concurso. Tamo junto, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.